Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando continuidade à nossa consideração do livro A Igreja Católica, de Monsenhor Tihamer Totti, bispo húngaro, da editora Magnificat, na conferência número 5, o tema A Igreja de Cristo é Apostólica. Nós vimos na primeira parte o que nós entendemos pela apostolicidade da Igreja, falamos sobre a sucessão apostólica, depois falamos um pouco sobre os sacramentos da Igreja, e agora nós vamos falar sobre algumas dificuldades que estão ligadas ou que estão conexas à apostolicidade da Igreja. Que dificuldades são estas e como podemos melhor entendê-las para o bem de nossa fé? Em conexão com a apostolicidade da Igreja, podem surgir duas graves dificuldades, que não temos o direito de deixar de lado nesta nossa instrução. Ambas podem causar perturbação nas almas. Portanto, é melhor encará-las de frente. Veja como alguém que tem confiança de que realmente segue a doutrina de Cristo encara as dificuldades da sua doutrina de frente, debate, discute, tem confiança que está certo, mas está disposto a discutir. Se a Igreja remonta inteiramente à época longínqua dos apóstolos, não tem então razão os que acusam a Igreja de ser demasiado antiga, atrasada, ultraconservadora, de não saber compreender a vida humana atual, de não estar adaptada aos tempos modernos. São muitas acusações. A Igreja não é demasiado antiga e incapaz de resolver os problemas dos tempos modernos? Muitos se perguntam. A nossa resposta será que a verdadeira religião de Cristo deve ser velha e nova ao mesmo tempo. Como assim? Cumpre que a verdadeira Igreja de Cristo seja velha ou antiga. Olha o exemplo que ele dá, muito interessante, de 100 anos atrás. As antigas casas de comércio inscrevem ufanamente ou orgulhosamente na sua porta de entrada a data da sua criação, fundada no ano de 1900. Lê-se às vezes na tabuleta. E as pessoas dizem consigo, bom, se esta casa existe há 39 anos ou há tantos anos, pode-se comprar nela com confiança. Sabeis, porém, o que é que está inscrito à entrada da Igreja Católica? Fundada no ano 33. Ela existe, pois, há 1906 anos. Isso naquela época, agora há mais de 2000 anos. Ela existe desde a época de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pode-se, pois, ter confiança nela. É a lógica do mundo, né? Se uma casa de comércio é muito antiga, você confia. Se uma igreja é muito antiga, você confia mais ainda. Então, quanto mais antiga é essa igreja, mais você deve confiar nela. Essa é a lógica que ele está usando aqui. Por isso, cumpre que a igreja verdadeira de Cristo seja velha, antiga. É interessante que nas escrituras hebraicas, no Velho Testamento, Deus muitas vezes é chamado de o ancião de dias, o antigo de dias, aquele que existe desde sempre. Podemos confiar nele. Mas, por outro lado, agora o segundo argumento. Cumpre também que a Igreja de Cristo seja jovem, mas de uma juventude cheia de força, pois Cristo prometeu que sua Igreja existiria até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Quando chegar o fim do mundo, a Igreja de Cristo estará aqui.
promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. E justamente porque Cristo eterno vive na igreja, a velhice da igreja não significa falta de força. E a apostolicidade da igreja não significa fraqueza. Muito pelo contrário. É a verdade que a árvore da igreja, velha de mais de 2000 anos, é cheia de vida. Uma árvore antiga e frondosa, cheia de vida. E que a igreja se interessa pelas questões angustiosas dos problemas mais modernos. Coisa de que poderíamos citar aqui uma multidão de exemplos, se fosse necessário. Basta estudar as últimas encíclicas dos papas nas últimas décadas ou séculos, sempre tratando de assuntos atuais. Citaríamos as mais recentes encíclicas pontifícias, nas quais a Igreja projeta a luz eterna do Evangelho sobre os problemas morais e sociais mais novos. E não somente ela toma posição nas questões mais modernas, mas faz com uma ousadia e uma decisão que não podem brotar, senão da plena convicção da sua força invencível. Os portões do inferno não a vencerão. Isto se chama fé, confiança nas palavras do Cristo, do Messias, do seu fundador. A igreja sabe que no decurso de 19 séculos tem sustentado vitoriosamente todos os assaltos possíveis. E esta convicção dá-lhe essa tranquilidade superior, que ela manifesta mesmo nas situações mais críticas, e que nos faz sentir o sopro sereno da eternidade, que paira acima dos anos ou do tempo, do Cronos. Sim, a igreja é conservadora nos limites necessários, mas em compensação marcha também com o progresso onde quer que seja possível. Os missionários não chegam mais às terras longínquas em naus à vela, mas em navios ou em aviões. O Papa serve-se do rádio, ou hoje da internet, para transmitir suas instruções às nunciaturas em todos os cantos do mundo. E os sermões, em vez de se dirigirem unicamente à assistência na assembleia, na igreja local, são transmitidos hoje pelo rádio, pela televisão, pela internet, a centenas de milhares de ouvintes distantes. Quantas ordens religiosas novas vemos em formação, as quais têm em conta as necessidades espirituais modernas. Assim, por exemplo, foi fundada não faz muito tempo em Viena uma congregação completamente nova, a Congregação das Vítimas de Jesus, a qual não possui convento particular, mas cujas religiosas habitam em pequenos grupos nas casas baratas da cidade, nas vilas operárias, em barracas, no meio dos operários afastados da religião, e aí cuidam das crianças e dos pobres, dirigem para o céu os olhos dos homens mergulhados na maior miséria. Em verdade, se bem que a igreja remonte ao tempo dos apóstolos, e portanto velha, ela não é antiquada. Se bem que apostólica, ela não está caduca. Pode-se, porém, relativamente à apostolicidade da igreja, levantar ainda uma dificuldade mais importante, que também queremos encarar aqui, de frente. Quantas vezes os ignorantes nos fazem a censura de quê? Que eles afirmam. A religião católica atual não é mais a que era no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo não conheceu essa imensa hierarquia que está agora implantada no mundo inteiro? Os cardeais, os arcebispos, os bispos, os padres, os religiosos. As religiosas não existiam na época de Cristo. E as numerosas festas, as relíquias, as peregrinações, as ladainhas, as cerimônias, tudo isso não existia na época de Cristo. Como então a Igreja Católica pode dizer que é apostólica?
Quantas vezes ouvimos essa censura? E como lhe responderemos? Naturalmente, devemos reconhecer o que há de verdade nessa objeção. Em primeiro lugar, é verdade que na nossa igreja podemos achar hoje em dia muitas cerimônias, disposições disciplinares, instituições que realmente não existiam no tempo de Cristo, mas que são resultado de uma evolução natural da igreja. Com efeito, e é este o ponto capital nesta questão, o ponto chave, capita vem de cabeça, o ponto mais importante. Todas estas coisas não são uma construção artificial, mas uma evolução natural. Um desenvolvimento natural do grão de mostarda que Cristo semeou e que cresce e se desenvolve nos diferentes países. E entre os povos mais diversos, em meio às circunstâncias culturais e políticas mais variadas, e se adapta a elas. Ela não cede nada da sua essência, da sua substância, mas adapta-se às coisas exteriores. E o que mostra a sua força vital é ser ela capaz, em qualquer época, de satisfazer as necessidades espirituais mutáveis de todas as nações, sem ser obrigada a renegar o que quer que seja da sua essência própria. Ou seja, a Igreja Católica, una, santa, católica, apostólica, nunca deixa de ser a verdadeira Igreja de Cristo. Mas ela se adapta às realidades atuais, dos povos, das nações, das pessoas, das necessidades atuais. Adaptar-se não significa transigir. Adaptar-se não significa deixar a sua essência, a sua substância própria de lado. A igreja tem, pois, mudado em muita coisa, dizem alguns. Será realmente que tem mudado? Aí, Monsenhor começa a fazer algumas perguntas bem interessantes. Dizei somente em que foi que ela mudou. Alguns dizem em muita coisa. Nos ritos, nos costumes, nas leis. O jejum atual é diferente do que era outrora, as festas são diferentes. Tudo bem, tudo isso é verdade. Mas isto tudo, como ele diz aqui, é o mero invólucro da religião, ou seja, é só aquilo que está por trás, é como se fosse a casca. Acaso mudais quando trocais de roupa? O seu ser, o que você é, você muda de uma roupa para outra. Mudou o que você é como ser humano? Não. Você pode mudar uma roupagem exterior, uma roupa externa, mas não o que você é na sua essência. É isso que acontece com a igreja. Agora um ponto mais complicado, um pouco mais complicado. Ele diz assim, mas há também mudanças na doutrina. E não somente no aspecto exterior, dir-se-ia talvez. O símbolo dos apóstolos era mais curto outrora do que hoje. Foi mais tarde que o alongaram. E mesmo aquele que o padre diz na missa é bem mais comprido do que o recitado pelos fiéis. Há mesmo o que chama a profissão de fé do Concílio de Trento, o que é pelo menos 5 vezes mais longa do que o símbolo dos apóstolos. É assim que argumentam alguns. As pessoas vão nos detalhes e procuram minar. E tudo isso também é verdade. E, no entanto, daí não resulta alteração nem modificação alguma na essência, na substância. O que houve então? Houve que primitivamente só existia o símbolo mais curto, o credo mais curto, que agora chamamos símbolo dos apóstolos. Mas depois apareceram hereges cujos erros obrigaram a igreja a insistir mais em um ou em outro dogma e a alongar o primeiro símbolo, que era mais curto. Esses acréscimos versaram justamente sobre os pontos atacados pelos hereges.
A igreja assim fortificou e estendeu o símbolo no curso das idades, nos pontos onde os hereges a atacavam. É assim. A igreja começou a ser atacada de muitas formas, ela começou a se defender mais, aí o credo foi aumentando um pouquinho mais. Qual o problema? Nenhum. Pelo contrário, é bonito, ela está se defendendo. Sempre defendendo a verdade, sempre defendendo o seu fundador, o Messias, o Cristo, o próprio Deus. Mas, contudo, hoje temos mais dogmas do que antes, insistem outros. Na realidade, eles são a eflorescência da fé cristã primitiva, tal como a flor é a eflorescência do botão da árvore. Ou seja, uma evolução natural. Quando um homem de 40 anos olha uma fotografia da sua infância, junta as mãos com admiração e pergunta: sou mesmo eu? Na realidade, é ele mesmo, tal qual era antes. O exterior, os traços, os cabelos, a roupa são diferentes de há 40 anos, mas as partes essenciais são as mesmas. O coração é o mesmo, um pouco maior, os pulmões, os olhos, a boca, os cérebros são os mesmos, apenas se desenvolveram completamente. O mesmo sucede com a nossa igreja, idosa de quase 2.000 anos, ou de mais de 2.000 anos. Quase 2.000 anos. Há 19 ou 20 séculos, ela se compunha apenas de 200 ou 300 homens. Hoje ela tem 1,2 bilhões de pessoas. É, pois, natural que a igreja, que cresceu imensamente, seja hoje, no exterior, nas vestes, nas festas, nos ritos, nas práticas de devoção e em uma multidão de coisas, diferente da igreja dos apóstolos, que não contava mais do que algumas centenas, dezenas, centenas de fiéis. Mas ficou sendo a mesma na sua substância, na sua essência. Ela está edificada na mesma pedra que outrora, tem a mesma fé que então, tem os mesmos sacramentos. E é o que nós proclamamos quando dizemos: cremos na apostolicidade da igreja. Para encerrar, contemos aqui um breve relato de uma pessoa, de um fato real que aconteceu. Um dia no parlamento inglês, um adversário político apostrofou Daniel O'Connell, o grande homem de estado irlandês, e o acusou: papista. Uma acusação bem anglicana, protestante. Você é seguidor do Papa, papista. Daniel O'Connell, conhecido como o herói da liberdade da Irlanda, respondeu incontinente: julga Vossa Excelência haver me ofendido chamando-me papista? E não sabe quanto me honrou. Efetivamente sou papista e folgo de sê-lo. Me orgulho. Porque esse termo papista significa para mim que a minha religião remonta pela cadeia ininterrupta dos papas de Roma até Jesus Cristo. Ao passo que a fé de Vossa Excelência não vai mais longe do que a de Henrique VIII e Isabel. 400 anos. Em verdade, irmãos, se sou católico, tenho 2.000 anos, 20 séculos. Se sou católico, conservo-me sobre o rochedo de Pedro. Se sou católico, estou seguro na minha fé. Se sou católico, posso repetir com ufana alegria as magníficas palavras anunciadas não há muito tempo em um congresso católico pelo conde Alberto Aponvi e que foram reproduzidas na sua notícia fúnebre.
Olha que bonito que ele disse, esse conde católico. Sinto que pela graça de Deus habito em uma fortaleza de que as portas do inferno jamais poderão triunfar. Sinto a proximidade da fonte inexaurível das graças que elevam a fraqueza humana, que auxiliam nos combates da vida e suprem a insuficiência das forças humanas. Quando tudo vacila em torno de mim, sinto um terreno firme debaixo dos pés. Quando tudo parece cair nas trevas, sinto brilharem sobre nós os raios da verdade eterna. Ouço, em meio ao ruído das opiniões passageiras, as promessas de vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo confiou à sua Igreja. Nela as conserva intactas e por seu intermédio as faz chegar a todos nós. Senhor, agradeço-vos por poder ser membro da vossa Igreja una, santa, católica e apostólica. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.